Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus por mais um dia que Ele nos acrescenta. Louvado seja Deus pela ordem que Ele nos dá de irmos e pregar o Evangelho a toda criatura. Quando nós olhamos em Apocalipse 14, verso 6, Ele nos chama a anunciar a cada nação, tribo, língua e povos, como é dito em Apocalipse 14, verso 6. Veja que o capítulo 14 de Apocalipse, que é dividido em 4 partes, ele tem por título Cântico dos 144 mil. Depois a segunda parte é as mensagens dos 3 anjos. E na mensagem dos 3 anjos, no verso 6 vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e dêem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar, e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Além desse texto de Apocalipse, você vai contemplar nas Sagradas Escrituras, onde o Senhor Jesus nos ordena em Mateus capítulo 28, do verso 16 ao 20, que é o contexto da grande comissão. Jesus aparece aos 11 discípulos e ele nos diz, olha, em Mateus 28, do verso 16 ao 20, ele nos diz: os 11 discípulos foram para a Galiléia e chegaram ao monte que Jesus tinha indicado. Quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns tiveram suas dúvidas. Então Jesus chegou perto deles e disse: Deus nos deu todo o poder no céu e na terra. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Além dessa ordem, você vai contemplar em Marcos, capítulo 16, no verso 14 ao 18, ele dizendo: por último, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto eles estavam à mesa comendo. Ele os repreendeu por não terem fé e por teimarem em não aceitar no que haviam contado os que o tinham visto ressuscitado. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Aos que crerem será dado o poder de fazer estes milagres: expulsar demônios pelo poder do meu nome e falar novas línguas. Se pegarem em cobra, vou ou beberem algum veneno, não sofrerão nenhum mal, e quando puserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Além do texto de Apocalipse, o texto de Mateus, o texto de Marcos, você ainda encontra em Lucas, capítulo 24, do 36 ao 49, em João, do capítulo 20, verso 19 a 23, e em Atos, capítulo 1, verso de 6 a 8, que eu vou ler esse último texto, o Atos 1, de 6 a 8. Veja que em todos esses textos, o Senhor está ordenando a sua igreja a ir e pregar o evangelho. Veja que em Atos 1, de 6 a 8, Jesus, certa vez, os apóstolos estavam reunidos com Jesus, então lhe perguntaram: é agora que o Senhor vai devolver o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês saber a ocasião ou o dia que o Pai marcou com a sua própria autoridade. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os lugares mais distantes da terra. Veja que nós recebemos, a igreja do Senhor, recebe a ordem de ir e anunciar as boas novas de salvação a todas as tribos, línguas e nações. O que você tem feito? Você tem realmente anunciado as boas novas de salvação? Você tem se preocupado com aqueles que caminham sem Deus e sem salvação? Você tem se preocupado em fazer com que as boas novas de salvação possam alcançar aqueles que se encontram mortos em seus delitos e pecados?
pois o Senhor espera que sejamos instrumentos em suas mãos para anunciar as boas novas de salvação em todo tempo e lugar, pois ele diz que aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Mas será que você está consciente de que chegará diante dele, não com as mãos vazias, mas com as mãos cheias, dizendo a ele: aqui está, Senhor, os que o Senhor colocou em minhas mãos para anunciar as boas novas. Olha, eu quero fazer ciente que você e eu, que recebemos a ordem do Senhor, conforme os textos lidos e os textos citados, que você e eu temos o dever de nos preocupar em anunciar as boas novas de salvação. Quando a gente olha na Bíblia missionária de estudo, nós vamos contemplar um desfecho que hoje já é além disso, a respeito de como se encontra a religião global em todo o mundo. Olha só, em 2010, olha o que é que nós tínhamos no mundo. Cristãos era visto como 34,8%. Entretanto, você vai encontrar outros tipos de religiões, tendo, por exemplo, budista, 7,7%. 7,7% não, 7,8%. Etnonorte religiosos, 7,7%. Você ia encontrar muçulmanos, 12,6%. Hindus, 12,7%. Tradicional chinês, 22,3%. Isso em 1910. Em 2010, olha o que você vai encontrar. Enquanto em 1910 você tinha 34,8% de cristãos, em 2010, em vez desse número ter aumentado, você contemplava, era cristãos, 33,2%. Então, houve uma redução. Chinês, tradicional chinês, que era 22,3, passou a ser 22,4, cresceu. Hindus, que era 12,7, cresceu para 13,8. Aí você vai encontrar agnósticos, 9,3, budistas, 6,8. E você e eu, o que temos feito para, em vez desses números reduzirem, estarem aumentando? Você tem se colocado na brecha da intercessão para que a palavra do Senhor chegue a eles e eles possam anunciar em alto e bom som aqueles que andam sem Deus e sem salvação? Olha que nós temos um outro contexto, que de 1970 e 2020, a proposta apresentada na Bíblia missionária de estudo era que, prestem atenção, em 2020, ou seja, há 5 anos atrás, outras religiões apresentavam 1,9%, ateus 1,8%, etno-religiosos 3,4%, tradicional chinês 5,7%, budista 7,1%, agnósticos 9,8%, hindus 14%, muçulmanos 23,9%, cristãos 33,3%. Aí você vai contemplar que o que era em 2010, 33,2% de cristãos, entre 2010 e 2020, apenas o acréscimo de 1%, que era 33,2%, aí 33,3%. Você e eu temos a necessidade de obedecer à ordem do nosso Deus. E, crendo na sua ação gloriosa, pelo mover do Espírito Santo, que é quem convence o pecador dos seus pecados, você e eu crermos nessa realidade e termos a ação de ir e anunciar em tempo e fora de tempo, porque nós não sabemos nem o dia, nem a hora que o Senhor voltará. E qual tem sido o seu, o meu, o nosso papel diante dos textos que se encontram nas Sagradas Escrituras, que você e eu dizemos que é a nossa regra de fé e prática? Verdadeiramente tem sido a nossa regra de fé e prática? Se tem sido, nós temos que ter a sede hoje, em 2025. No último dia que se considera pelas igrejas genuinamente evangélicas, a exemplo da igreja presbiteriana, mês de missão, você tem realmente anunciado as boas novas? Você tem feito com que a vida chegue ao pleno conhecimento da verdade? Aqui eu vou fazer a leitura de um texto que eu achei interessante, que se encontra na Bíblia Missionária de Estudo, que tem por título o papel missionário das Escrituras. Qual é o papel das Escrituras a respeito das boas novas de salvação? O texto nos diz: a preparação e o lançamento da Bíblia Missionária de Estudo é, sem dúvida, um empreendimento importante para a sociedade bíblica do Brasil.
No entanto, visto dentro do desenvolvimento do cristianismo, seu aparecimento resulta, na verdade, de uma experiência já consagrada no decorrer da história. Afinal, qual foi a relação entre a Bíblia e o esforço missionário através dos longos anos da história da igreja? Guarde esta pergunta na sua mente. Afinal, qual foi a relação entre a Bíblia e o esforço missionário da igreja ao longo dos anos da história da mesma, ou seja, da igreja? O que temos feito enquanto corpo de Cristo? Estudando-se esta história, não há como não reconhecer que o trabalho missionário da igreja tem sido essencialmente centrado na Bíblia. Veja que é o dever nosso pregar o genuíno evangelho. Pensando especialmente no Novo Testamento, o próprio impulso de colocar a sua mensagem em formato de livro escritos teve muito a ver com o anseio de passar esta mensagem para outras pessoas, de modo que elas também pudessem conhecer o Evangelho. O motivo, portanto, também era missionário. Vemos isto claramente, por exemplo, nas cartas de Paulo, e temos a declaração explícita do evangelista João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome, como está em João capítulo 20, verso 30 e 31. Por outro lado, o que também ajudou na formação do Novo Testamento foram as frequentes viagens de muitos cristãos da igreja primitiva. Parecia que jamais parariam de se mover. Cruzavam o mundo de um lado para o outro. Seu movimento constante e também a consequente conquista de novos convertidos foram uma influência importante. Como não poderia haver um apóstolo presente em todas as igrejas, os relatos escritos de testemunhas vivas se tornaram seus substitutos. Os novos convertidos é que mais necessitavam de relatos acurados. Assim, esses relatos se tornaram um meio para um amplo e bem-sucedido movimento missionário. Outro destaque, claro, no Novo Testamento é o uso das Escrituras como base da pregação missionária. Há vários relatos em Atos e nas epístolas em que a mensagem cristã é apresentada a não cristãos. Lembremos apenas Pedro no dia de Pentecostes, Estevão diante dos que o acusavam e Paulo no Areópago ou no tribunal em Cesareia. O que se destaca em todos esses relatos é a maneira como os oradores apelaram para as Escrituras. Eles não só apresentam a sua mensagem em linguagem bíblica, mas usam as palavras da Bíblia para que a sua mensagem seja claramente compreendida e assim como meio para persuadirem não cristãos a aceitarem a fé. Assim como eles fizeram, você e eu temos o dever de fazer da mesma forma, persuadir pessoas a andar não por vista, e sim por fé, como é dito em Hebreus 11:1, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Também em Hebreus 11:6, a palavra nos chama a atenção que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, as evidências mostram que, desde o começo, a igreja considerava a Bíblia não só como uma fonte necessária para a sua vida e fé, mas também como um instrumento indispensável para a sua expansão. Assim como resultado, a igreja estimulava que a Bíblia estivesse disponível não só para os cristãos, mas também para os não cristãos. Essa experiência sobre o valor missionário da Bíblia levou a um passo que teria resultados sequer sonhados pelos primeiros que o empreenderam. Esse passo foi a tradução das Escrituras para outras línguas, que não só revolucionou a missão, mas também abriu um novo capítulo na vida cultural e religiosa de povos inteiros, lançando os fundamentos para a literatura nacional de muitas nações. Veja que a palavra diz que é para a gente pregar a povos, tribos, línguas e nações. Tudo o que os tradutores, porém, queriam e ainda querem é libertar a ação das Escrituras entre os falantes de línguas que ainda não a possuem. O crescente número de línguas alcançadas com traduções das Escrituras até hoje só pode ser explicado como resultado de um impulso missionário profundo. Convém ainda mencionar que todos os reavivamentos da fé cristã no decorrer da história, em grande medida, foram motivados e alimentados por um retorno à Bíblia. Para ilustrar, basta lembrar o grande reavivamento ocorrido no cruzamento dos séculos 18 e 19, que resultou em grandes empreendimentos missionários ao redor do mundo, os quais transformaram a face da
cristandade, buscando, inclusive, conquistar o mundo todo para o Senhor. Pela ligação íntima entre missão e Bíblia, o empreendimento missionário enfatizou a necessidade da tradução e da distribuição da Bíblia em proporções nunca vistas. Aqui vem uma pergunta: você já tem dado pelo menos uma Bíblia àquele que está em sua volta e que você tem anunciado as boas novas? Se você não tem feito isso, não perca tempo, faça. Porque aonde esta palavra vai, não volta vazia, mas faz aquilo que ao Senhor apraz. Assim foi este o contexto em que, além das sociedades missionárias, surgiram simultaneamente as sociedades bíblicas, começando pela Sociedade Bíblica Britânica e Estrangeira em 1804. Com isso, configura-se desde o começo a estreita cooperação entre as sociedades bíblicas e a igreja, o que veio a crescer cada vez mais nestes últimos 2 séculos, até hoje. Portanto, o lançamento da Bíblia Missionária de Estudo vem coroar este relacionamento íntimo entre a missão e a Bíblia aqui no Brasil. Que Deus conceda que ela seja mais um recurso importante para as igrejas na realização da missão que Deus lhes confiou. Deus confiou nós anunciarmos as boas novas de salvação. O texto lido foi escrito por Ruth Zimmer, diretor executivo da Sociedade Bíblica do Brasil. Você e eu vimos nas Sagradas Escrituras as ordens que o Senhor Jesus nos deu para anunciar as boas novas de salvação. Você pode anunciar indo, e se você disser, eu vou para onde se eu não posso sair da minha casa? O seu campo pode ser a sua própria casa, porque a pergunta é: seu esposo já é cristão? Seus filhos são cristãos? Seus pais são cristãos? Seus sogros são cristãos? Sua parentela já se encontra todas no altar do Senhor? Se não, aí está um grande campo para você anunciar boas novas de salvação. É como se você, olhando para Atos 8, você estivesse em Jerusalém anunciando aos seus. Mas se você já fez isso para todos, isso já não pesa nos seus ombros, porque você tem a convicção de que todos já ouviram as boas novas de salvação. E você é aquela pessoa que trabalha fora do seu lar. Você já anunciou as boas novas de salvação aos que estão no comércio ou na indústria, por exemplo? Você já fez com que ele chegasse ao pleno conhecimento da verdade? O próprio Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a própria palavra nos diz: como ouvirão se não há quem pregue? E você e eu recebemos a ordem de ir e anunciar as boas novas. E a própria palavra nos diz que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, aquele que não crê será condenado. A questão não está em ser batizado, a questão está em crer. Aquele que crê será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Mas será que eles não creem? É porque nunca ouviram falar? E você e eu temos negligenciado essa ordem? Nesse momento aqui estou trazendo a nossa memória, porque não é só a você, mas é a mim mesmo, que nós precisamos anunciar as boas novas de salvação em todo tempo e lugar, para que todos tenham a oportunidade de saber quem é Jesus, qual foi a missão de Jesus aqui na terra, qual foi o propósito dessa missão, para que você e eu não possa chegar naquele dia diante dele e ele dizer: olha quantos disseram que não ouviram, e esses estavam à sua volta, e você ficou calado. Pensemos nisso e façamos aquilo que é aprazível ao Senhor, pois ele nos diz em sua palavra que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Que valor você tem dado a esta alma? Você tem ido e anunciado a ela? Se você não tem ido, hoje é um dia oportuno para você fazer isso. Pregar as boas novas de salvação, para que se chegue diante dele todos aqueles que reconheceram que Jesus veio em forma de homem para tomar sobre si as nossas dores e enfermidades, e assim poder se render a ele com ações de graça, de louvor e adoração. Pois em Isaías 43:7, o nosso Deus e Pai diz que nos criou para o louvor da sua glória. E você e eu, o que temos feito? Como temos feito? Será que temos nos colocado na brecha da intercessão em favor daqueles que têm ido? Será que temos nos doado, anunciando para os nossos? Será que temos contribuído com os recursos que Deus tem colocado nas nossas mãos? O que temos feito? Como temos agido e interagido nessa questão? Veja que você e eu precisamos observar o que a palavra nos diz em Marcos capítulo 8, os versos 36 e 37, e Mateus capítulo 16, verso 26, para que naquele dia, quando o Senhor disser: vinde benditos de meu Pai, as vidas não venham dizer: nunca me falaram de Cristo.
mas possam receber essa mensagem em alto e bom som, se encontrando na sua direita e entrando para o gozo que o Senhor nos preparou antes da fundação do mundo. Que Deus nos abençoe e que você seja um instrumento nas mãos do Senhor, anunciando as boas novas de salvação em todo tempo e lugar. Paulo já nos disse que não se envergonhava do evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. É o poder de Deus. Que Deus, pois, nos abençoe em Cristo Jesus, o Senhor. Amém.